Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês conhecimento de relevância e importância para o seu crescimento pessoal e profissional. E já passando para agradecer aqui todo mundo que nos segue aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. A gente deixa sempre o nosso grande abraço e muito obrigado. E todo mundo que nos segue pelas mídias sociais, se você ainda não faz parte, é @hajacerto. Vem com a gente e é muito bom receber seu comentário por lá. E hoje a gente vai falar de um assunto que já tivemos vários pedidos sobre ele, que é sobre espiritualidade. Nós estamos trazendo aqui nossa grande amiga Mirielle. E tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. É uma honra, viu? Pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me chamou. E quero poder agregar na vida, né, das pessoas, das famílias, com conteúdo, sim, importante, de relevância, porque espiritualidade, as pessoas às vezes não levam, até estava comentando com meu esposo, que as pessoas acham que a vida é só isso aqui, trabalhar, pagar conta, né, e não tem essa conexão com a natureza, né. Isso foi uma coisa muito interessante, né? A vida fica muito vaga se você for só trabalhar para pagar conta, né? Sim. Fica um negócio muito vago. Você está aqui para fazer muito mais que isso. Sim. E uma coisa interessante, gente, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Sim. Né? Tem a parte do ser espiritual que você está aqui, né? Sim. Eu estava comentando com a Mirielle agora que eu estava vendo um filme ontem que eu revi há muito tempo, né, que eu inclusive indico para vocês, se chama Quem Somos Nós. E é um filme de física quântica que é fantástico, porque ele aborda tudo isso do que a gente é. E uma coisa que sempre me intrigou é o seguinte: na época da escola, a gente via lá os átomos, né, você tinha o núcleo e o elétron rodando em volta. Sim. Né, e aquilo era um campo de vácuo. Então você nunca encostava um núcleo no outro. Né? Então, se a gente é feito se a matéria, né, que hoje a gente sabe que a energia condensada é feita disso, que não tem, então quer dizer, eu não estou encostando um dedo no outro quando eu faço assim. Sim. Eu estou encostando a última camada de elétron na última camada de elétron. Sim. Né? Então é um negócio interessante que isso tudo é energia. E o que gera a nossa energia espiritual? Por que o homem hoje consegue fazer experiência, consegue fazer orelhas, né, tudo isso, mas não consegue fazer um ser humano? Sim. É justamente o Frankenstein, né, da vida. É justamente por isso, por causa desse espírito, né? Eu acho que... E como que as pessoas não cuidam disso, né? Não. Por exemplo, na minha área, né, sou terapeuta sistêmica familiar, quando eu estou atendendo o cliente, eu estou atendendo ali a alma dele. Eu estou atendendo só ele, né? Eu atendo buscando tudo aquilo que foi instalado na mente, né? O que ele passou, o que ele viu, o que ele sentiu. E aí, mas quem é você? Quando eu faço essa pergunta, quem é você? A pessoa, então, eu não sei quem eu sou. A maioria das pessoas não sabe quem elas são. Nossa, é aquele negócio, né? Se você não sabe que... São umas coisas interessantes. Tem gente que não tem sonho. A pessoa não sabe para onde vai. Agora, pior ainda, é não saber quem é você, gente. Sim. Isso é pior ainda. Né? Porque quando você não se conhece, o que você vai fazer? Que mágica? Você fica meio perdido no universo, vamos falar assim. Né? E essa linha que você está traçando aí do seu trabalho é importante por quê? Porque além de você orientar as pessoas no processo familiar, propriamente dito, né, você tem que situá-la também no universo, né? Então, assim... eu vejo isso aí como uma característica muito importante, porque quando você entende o seu papel no universo, tudo muda de sentido. Com certeza. Eu falo que 2 dias mais importantes da vida da gente é o dia que a gente nasceu e o dia que você descobriu o que você veio fazer aqui. Sim. Porque aí sua vida tem outro sentido. Né? Mas vem cá, como é que você trabalha isso no seu dia a dia, com seus clientes também, nessa parte espiritual? Como que você... busca isso com eles? Como que você traz essa clareza para eles? No posicionar. Todas as pessoas, quando elas se posicionam, quem eu sou? Se eu sou mãe, a função dela é ser mãe, né? Então, quando ela sabe, em cada sistema, né? Tem o sistema, a pessoa, ela com ela mesma, né? No intrapessoal.
E tem a pessoa também nos subsistemas. Eu como mãe, eu como esposa, eu como profissional, né, eu como vó. Então, a pessoa ela saber quem ela é, onde ela se posiciona nesse campo familiar, né? Eu sou consteladora, então eu gosto muito de usar essa ferramenta, que também não tem nada a ver com religião, mas tem a ver, a pessoa se vê de cima para baixo. É transformador quando a pessoa se vê e fala, nossa, eu estava nesse lugar, e a maioria das pessoas, para não falar 99%, mas 95% das pessoas estão sobrevivendo, estão no seu subconsciente, elas não estão vivendo de fato por conta de coisas que foram instaladas na mente, elas acreditam naquilo, porque a mente não gosta de gastar energia, por ela não gastar energia, então ela fica só rodeando, fazendo o mesmo, o que a mãe fez, que a avó fez, e tem pessoas que nem conheceram a história dos avós e segue o mesmo comportamento. E segue o mesmo comportamento. É interessante, né? Isso também a gente pode considerar tipo aqueles personas que o pessoal fala, que você tem os personas, né, de ajuste. E olha só que interessante que você falou. Primeiro é a gente descobrir quem é você, descobrir o que você veio fazer aqui, né, ver tudo isso. E você se posicionar. Achei fantástico isso, porque quando você se posiciona, você passa a defender isso. Eu atendo muito executivo que o cara não se posiciona em relação ao que ele é como executivo. Então, assim, tem muito coach também que não, você entra nas redes sociais dele, não tem nada de coach. Mas ele é coach. Ele quer atingir como coach, aí ele não tem resultado, não tem sucesso. Por quê? Porque ele não se posicionou, ele não encabeçou aquilo. Né? Então, o que acontece é o seguinte, na hora que você dá essa clareza, e a constelação é uma ferramenta fantástica, né? Porque a constelação, ela desconstrói tudo, te mostra o que está e te dá de volta. O que você vai fazer com aquilo é problema seu, né? Por exemplo, quando a pessoa se posiciona, né, as pessoas às vezes têm assim, mas um espírito vem falar com você. Não, gente, é você que monta o seu campo familiar, porque a sua alma sabe o que está acontecendo. Mas a mente, por mecanismo de defesa, ela não deixa a pessoa ver. E por ela não mais ver a vida dela, ela começa a repetir, fazer coisas que estão instaladas já. E quando ela posiciona, ela se vê nesse campo, ela fala, meu Deus. E a maioria das pessoas que estão nesse subconsciente, elas estão sendo guiadas pela criança interior que está dentro de cada um de nós. Olha só. E aí a gente tem atitudes infantis, como se vitimizar, eu não dou conta, eu não consigo, isso não é para mim, não vai dar certo. Isso é criança. Outra coisa, acusar, a culpa é do quê? Do Covid, a culpa é do governo, a culpa é do meu esposo, a culpa é da empresa. Eu tive a responsabilidade de mim, né? Exato. E a maioria das pessoas estão nesse lugar. Até as pessoas que vão passar aqui, que vocês veem esse vídeo, começam a observar o outro, que é essa ferramenta que eu falo assim, gente, é tão difícil a gente se ver, né? Porque a nossa mente não quer ver o quanto que a gente está infantil. Aí a gente começa a observar o outro e fala assim, meu Deus, como ele está infantil, nossa, eu faço isso também. E é assim que a gente se vê. Você sabe uma coisa interessante? Há muitos anos, eu faço terapia há muitos anos, né? Eu recomendo terapia para todo mundo. Também. E eu fiz terapia de grupo. E foi uma experiência fantástica. E cada um ali, eram mais ou menos umas 15 pessoas, cada um trazia o seu problema para a terapia de grupo. Né? Sim. Cara, chegou uma hora que eu olhei assim e falei assim, gente, o cara tá ali falando uma bobagem tão grande que é o problema dele, né? Nossa, como é que o cara perde o tempo trazendo um problema tão bobo assim para aqui, para terapia? Cara, naquela hora deu um estalo. Eu falei assim, e o meu? O meu problema também é tão ridículo de eu estar desgastando tanta energia. Eu brinco muito, é o seguinte, problema, eles não surgem do nada. Você está aqui e surge um problema. Não. Não é do nada, você não está esperando e surge. Eu brinco muito que é o seguinte, você não precisa fazer nada que o problema se resolve sozinho. Aí a pessoa fala assim, e olha assim, como assim, Áurea? Todo problema vai se resolver sozinho. Por exemplo, se você morrer agora, todos os seus problemas vão resolver. Não vai, vou esperar ela. Não tem como esperar. Ela morreu, a pessoa morreu, não tem como resolver. Então todos os problemas vão se resolver sozinho. Só que a solução pode não ser boa para você. Então, para você não correr esse risco, o que você tem que fazer? Arregaçar as mangas, entender o problema e resolver o problema. Exato. Né? E não, igual você falou, essa criança interna que se vitimiza. Né? Porque enquanto a culpa não é minha, é porque ela não deixa eu fazer. Aí a culpa não é minha, é ela que amar. Sim. Tá, gente? Então, assim, quando a pessoa fica nessa vítima, ela deixa de crescer, ela deixa. O Pablo Marçal fala muito isso, de você
incorporar o seu eterno dentro de você. Né? Tudo você pode, basta você fazer realmente. Né? Sim. Então, assim, e voltando nessa linha, beleza. Então, nós identificamos isso aí, o primeiro posicionamento, a pessoa entendeu o que ela tem que fazer e tal. Só que aí vem as desculpas. E eu gosto muito, tem uma camisa lá que é assim, seja bom em desculpas e você não vai ser bom em mais nada. Sim. Né? Então, assim, e tem gente que é expert em desculpas. Né? Os caras têm cada desculpa fantástica. Né? E você fica assim, realmente, você tem razão, você não vai. Né? E a desculpa tem sempre a vítima por trás. Né? Como é que eu faço para assim? Beleza, eu me posicionei, eu sei o que eu quero, eu sei para que eu vim aqui, o que eu quero, qual que é a minha missão, exatamente. E agora, como é que eu executo isso? Por quê? Tem um monte de gente que vai me puxar para baixo para mim não destoar deles. Sim. E como é que eu separo uma coisa da outra assim? Você falou muito bem, toda hora vai vir um obstáculo. E esse obstáculo é para você falar assim, eu tentei, né? Até o Pablo fala, né? Quem fala que tenta, não consegue. Quem tenta, não consegue. Então você tem que fazer igual você falou, arregaçar aqui as mangas e falar assim, não, eu vou fazer. Quando uma pessoa ela identifica, ela sabe onde ela está, aí vem a autorresponsabilidade, e aí o que ela vai em busca? De criatividade. Criatividade, porque a criança é criativa, então você usa da sua criança interior a criatividade. Aí você é criativo, ou outra coisa, potente. Se você é um adulto, você decide. Eu falo, né, na terapia, eu falo assim, a mulher, ela pega e fala coisas simples. Amor, o que você acha dessa roupa? Aí o marido, não gostei. Então vou lá trocar. É uma criança perguntando, querendo, né, aprovação. E aí você pega e fala assim, você sai com uma roupa, aí o marido, alguém fala, não gostei dessa roupa. Olha o potente. Fala assim, mas eu amei. Olha só. O potente. Depois o quê? Sabedoria e experiência. Se você tem sabedoria e experiência, você fica nesse círculo adulto de criatividade, de potente sabedoria e experiência. Do que? Do conteúdo que você estudou, do que você sabe, do que você passou com a sua família. Você sabe o caminho que vai dar certo e o que vai dar errado, né? O adulto não sabe o que é certo e o que é errado. Agora, fazer o que a gente estava falando aqui, a vítima, ficar acusando o outro, esse é o lugar que a maioria das pessoas estão, porque parece ser mais fácil, mas não é, porque as consequências a longo prazo é terrível. Você está se privando, né, da sua vida, né? E você sabe uma coisa interessante? Tem gente que fala assim, você vê propagandas, né, a criança interior, né, cuide da sua criança interior. E eu vejo o seguinte, a criança interior, que tem todos esses cenários dela, né, de vitimismo, de criação, de tudo isso. Por que alguns cenários a gente realmente faz, que é vitimismo, né, vitimismo da criança, você pega, eu coitadinho, eu não posso, né, vou chorar e tal. E o de criatividade, o de agradecimento, criança, quando ganhava um presente, ela pulava de alegria e ficava. Hoje não, hoje você conquista os seus objetivos, beleza, está ótimo, qual o próximo? Então, assim, o pessoal fala muito de gratidão hoje, mas realmente praticar a gratidão, de agradecer realmente o que você está conseguindo fazer, porque isso é biologicamente funcional. Na hora que você cria isso, você dispara substâncias no seu organismo que vão te levar a querer mais daquilo. Né? É mais do mais, vamos falar assim. Então, por exemplo, se eu estou acostumado a beber muita água que me faz bem, então toda hora eu vou estar tomando água. Isso é mais do mais. E esse negócio da gratidão também, você só tem gratidão pelo que você faz, ou porque alguém faz por você. Né? Então o que você vai querer? Cada vez mais. E o grande lance disso é o seguinte, quando você faz, você não precisa esperar ninguém. Sim. Né? Esse é o grande detalhe. Então, vou voltar aqui, que é um tema legal da constelação, que é o seguinte, a constelação, igual você falou, da alma, né? Ela transcende isso aqui, porque o cérebro, ele ingessa a gente. Sim. Ele acaba segurando a gente para o controle. Né? Ele tem que ter ali, você manter o controle, vamos falar assim. Né? E a gente não controla nada. Essa é a grande verdade. Né? Então a gente fica naquela falsa imaginação de controle, só que você não controla nada. E quando você faz a constelação, é exatamente isso. Né? Você acaba influenciando o meio, influenciando a todos com aquilo que você está constelando. Então é uma coisa muito mística, muito legal aquilo. Né? E ali a gente vê a conexão entre tudo. A conexão não só entre você e as pessoas, mas entre você e os seus familiares que não estão nem ali, naquele momento. Né? E é chocante, porque na hora que você vê o resultado da constelação, é um negócio assim,
que você fala assim, meu Deus, agora eu estou entendendo por que isso veio acontecendo comigo. E se você não sair do papel de criança, você vai falar assim, tá vendo que eu tinha motivo de estar acontecendo isso? Não é isso? Então, se a pessoa... Reforça a mente, né? Ela fala assim, eu sabia. Por isso que eu não conseguia, aquilo estava acontecendo. Então, olha que coisa interessante, é justamente isso. É a vítima descobrindo que é vítima e continuando sendo vítima, né? Então, assim, a única forma de você guiar o seu caminho é você pôr na mão no volante. Sim. Né? Então, só que eu vi um amigo meu falando assim, tem gente que está com a mão no volante, mas o carro está em cima do reboque. Então, ele não guia nada. Né? Ele é guiado. Ele é guiado, né? Então, assim, e aí na constelação, você que constela muitas pessoas, e principalmente para quem não conhece, né, o que isso assim, como que a constelação pode resolver isso nesse lado também espiritual, né? Eu falo assim que a constelação, ela não resolve, mas ela clareia aquilo que está escuro, que você não consegue ver. A solução é sua, né? Na verdade, ela só está te mostrando. É você, né, que vai fazer, mas quando você vê, você fala, uau, parece que clareia, sabe? Eu até falo que é como se fosse uma lanterna onde você vai olhando e agora você sabe o caminho que você tem que andar. Porque esse mecanismo de defesa que fica o tempo todo nos protegendo porque elas nos amam, né, localmente, não quer que você sofra, é onde você não sabe mais quem você é, que é onde que a gente estava falando. Se eu não sei quem eu sou, qualquer caminho serve, qualquer relacionamento, qualquer trabalho. Aceita qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E é incrível. Olha, a minha história... Quando, sou formada em coach, eu me especializei em mentalidade adolescente, eu fui fazendo vários outros cursos, leitura corporal, leitura facial, parapsicologia, hipnose, fiz constelação, hoje eu vou me formar em biologia. Que legal! Que meu foco é neurociência, porque eu vi que a gente tem que ter um motivo, e meu motivo era a neurociência. E aí eu falei assim, mas a neurociência está lá na frente, daqui 5 anos. Né? 6 anos. Mas vem cá, se eu não começar um dia, eu nunca vou chegar lá, não é? Exatamente. E aí eu entendi que eu, adulta, eu tenho alta responsabilidade e eu tenho um motivo para acordar cedo e para fazer. Só que não é de um dia para o outro, é um passo a passo. Então hoje eu sei que eu estou aqui, eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão, eu tenho algo que eu quero para minha vida para poder ajudar as pessoas. Nossa, isso é fantástico, né? E é maravilhoso. E quando eu compreendi isso, quando eu me vi na minha constelação que fizeram comigo, né, porque eu não posso fazer comigo mesma, e aí eu me vi ali, a minha criança me conduzindo. Então eu era uma birrenta, eu queria tudo do meu jeito na minha hora. Eu ligava pro meu marido, se ele falasse assim, daqui a meia hora eu tô aí. Aí eu ficava ali, meia hora, passou 1 hora, porque teve alguma coisa, aconteceu, e eu ficava, quando ele chegava, eu já tava assim, mas você não falou que era meia hora? Por que você chegou agora? Porque não sei o quê. Aí era uma briga, em cima de briga. Aí eu me vi, a minha criança interior me conduzindo para ser tudo do meu jeito, do jeito que eu queria. No seu controle, né? Na minha cabeça eu criava, né, que as pessoas acham que tá perfeito. E aí, na minha constelação, quando eu me vi, eu falei, meu Deus, agora eu tomo uma decisão. Aí eu tomei a decisão de fazer o diferente. Olha o que aconteceu. Meu relacionamento mudou, meu financeiro mudou, porque meu financeiro não era bom. Eu morava lá em Ribeirão Preto. Aí, olha só, hoje faz 1 ano que eu tô morando aqui em Alphaville. Então, tudo mudou. As pessoas que eu andava, teve que ficar para trás. E aquele negócio, são cortes que são naturais. Que saudáveis. Né? O Wendel Carvalho fala, aves de mesma plumagem voam juntas, né? Então é exatamente isso. Por quê? Porque se você pega uma águia e coloca ela num galinheiro, e desde filhotinho, você pegou o ovo que acabou de chocar ali e colocou ele no galinheiro. Sim. O que ele vai fazer? Ele vai ser uma galinha grande, porque a águia é muito maior que uma galinha. Né? Só que ele vai ter o comportamento de galinha. Ele vai ciscar. Ele não vai, o voo dele vai ser de pulos, ele não vai alçar um voo. Aí o que é interessante disso, gente? Na hora que você pega essa águia, que tem uma mente de galinha, e você pega ela e joga de um penhasco, de uma montanha, ela vai voar, e ela nunca mais volta a ser galinha. Gostei disso. Interessante isso, né? Ela vai voar porque vem um instinto. O que está acontecendo com a gente é o seguinte, a gente não está colocando nosso instinto à prova. Uau. Por quê? Porque você está se vitimizando. Aí você fica segurando aquela parte do instinto e você não vai à prova. E tem aquele ditadozinho, empurra a sua vaquinha do abismo. Né? Tem hora que a gente tem... Gente, eu já falei isso no programa aqui, já contei essa historinha da vaquinha, bem interessante, na internet também tem.
Mas tem hora que você tem que empurrar, sair da sua zona de conforto. E eu sempre gosto de brincar que ela é mais zona do que conforto, né? É uma baguncinha que você está no controle, né? E você acha que você domina aquilo e tal. E todas essas ferramentas que a gente tem, a própria mentoria, tudo isso que a gente vem desenvolvendo, o próprio programa Papo Coach que leva isso para vocês, tá? É justamente para isso. Mas, gente, de nada adianta se você não fizer. Não adianta nada a gente trazer um conhecimento lindo desse aqui para vocês, se vocês não fizerem a parte de vocês. Sim. Porque quem vai resolver é você. Com certeza. Senão você vai estar usando aquela criancinha que, é fácil para ele que está falando. Né? Então tem sempre assim, é uma tal de desculpa, né? Desculpa é um negócio que é fantástico. Tem gente que é criativo um tanto. E aí é o seguinte, dá uma pincelada pra gente, depois que você pega essa lanterna, e agora eu sei onde eu estou caminhando, né? Eu sei onde tem buraco, eu posso até pisar, mas eu sei onde tem buraco. Lógico que eu não vou pisar se eu estou vendo. Né? Aí é burrice, vamos falar, né? Mas tem gente que continua burrinho, né? Tem gente que continua pisando. Novo, cai no buraco. Uma vez eu vi uma piada de chinês, né? O seu Manuel chinês. Ele falou o seguinte, ele viu uma casca de banana e falou, ora pois, vou cair novamente. Entendeu? Então tem gente que está fazendo isso. Ele está vendo um negócio que ele já conhece, ele vai assim, vai dar errado. Não falei? Deu. Ele precisa comprovar, né? Vou cair só para... Você sabe que tem um amigo meu, foi uma coisa muito engraçada. Esses radares, e tinha um radar lá perto da casa dele de 60 por hora. Aí ele pôs 60 exato no carro. E na época que o radar ainda tinha aquele flash. Aí na hora que ele passou no radar, multou ele, porque ele passou acima da velocidade, né, do radar. Aí ele virou e falou assim, gente, o radar está errado. Ele voltou, pôs 60 de novo, passou de novo. Tomou 2 multas. Eu falei assim, mas é muito legal. Ele foi comprovar, né? Ele foi comprovar que o radar estava errado. Eu falei assim, o que você fez? Você entrou na justiça, pediu para aferir o radar. Não, eu paguei as multas. Eu só tinha certeza. Eu falei assim, gente, tem hora que a gente está fazendo isso com a gente. Sim. Você está seguindo isso aí. Nessa linha de espiritualidade, como o pessoal usa meditação, né, usa a própria hipnose para te levar para o seu interior, para você começar a entender algumas coisas também, né, porque a gente é fruto, eu sempre gosto de falar que a gente é fruto de 3 coisas: do meio que eu vivo, do que eu consumo, do que eu me alimento e do que eu acredito que eu sou. Eu acho que a gente é a formação desses 3. E na hipnose, a gente vai naquele subconsciente lá e entende algumas coisas que estão ali armazenadas, algumas crenças, né, alguns bloqueios e tal. O que mais a gente pode ter para encontrar essa espiritualidade e realmente viver ela em 100%, vamos falar assim? Porque a gente é um ser espiritual tendo uma experiência humana, né? Então, você falou um negócio aí do seu amigo do radar. É muito interessante quando uma pessoa elas não sabe as leis da vida. E as leis da vida te levam também para o caminho saudável. Um exemplo, se eu sei a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da hierarquia, muitas pessoas quebram as leis. E quando quebra as leis, igual o seu amigo, ele foi comprovar ali, ele quebrou uma lei. E aí ele teve consequência. Quando a gente quebra as leis elas são simples. São as leis naturais da natureza. Então, se o rio ele não flui o tempo todo, ele não está indo, tem vida aqui, por que a gente quer ficar em cima de um sofá com um controle remoto e comendo? E querendo milagre, né? Querendo que o milagre aconteça, né? E achando que as coisas vão acontecer. Não vão. Essa é a realidade da vida, né? Se cresceu, se você é um adulto, agora é o momento de você fazer, agora ele falou, o Audrey falou, levantar aqui, arregaçar as mangas e ir para a vida. E movimento. E é o movimento que acontece as coisas. E como a natureza. Estava vindo agora no caminho, estava falando assim, que lindo, né? As árvores. A gente acredita que ela está paradinha ali, não está acontecendo nada, mas tem um movimento ali dentro dela. Com certeza. Nas folhas. Você pode olhar que elas estão mexendo. Tem um movimento ali tem vida, tem pássaros. Por trás daquilo tudo ali que você não está vendo no interior dela, de buscar a água do solo, de tudo isso, né? É uma constância, né? E isso é vida. E quando a pessoa ela não compreende quem ela fica num lugar achando que as coisas vão acontecer, que vai bater alguém na porta dela e vai resolver. Um dia vai vir um homem maravilhoso para minha vida, um dia vai vir um trabalho. Gente, não vai, só vai quando a gente busca para fazer. Muitas amigas minhas falam assim,
Ai, Miri, você ficou rica, sabe? Às vezes eu vou fazer alguma coisa, elas vêm com umas piadinhas assim, sabe? Gente, ninguém imagina o que eu faço no meu dia a dia. Eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu estudo, eu atendo, eu faço um monte de coisa. Eu tô aqui agora passando esse conteúdo maravilhoso para vocês. Fantástico. O meu querido. Então imagina quantas coisas que a gente faz no dia a dia e isso gera o quê? Consequências. Você sabe o que é interessante? Você falou aí? O tal do apontar, né? É o tal de, tipo assim, é balde de caranguejo. Balde de caranguejo é o seguinte, gente. Você pega um balde grande e coloca caranguejo vivo lá dentro, isso na praia você comprova isso. Você não precisa tampar, não. Aí você fala assim, não, peraí, o caranguejo vai pôr a patinha assim, vai se puxar e vai jogar para fora. Sim. Se tiver um só, ele sai. Mas se tiver vários, não, porque na hora que ele está saindo, o outro segura e cai os dois. Então é exatamente isso aí dessa turminha que você tem que deixar para trás às vezes. Exatamente isso. E você falou um negócio que é interessante, que é o seguinte, eu ficar ali no controle remoto, querendo que minha vida muda, eu vi um livro que é o seguinte, seja você o seu milagre. Uau. Olha que legal isso. Sim. Então é o seguinte, gente, faça acontecer. Né? Quando a gente criou essa marca, Haja Certo, haja certo na direção certa, mas haja agora. Sim. Faça a versão 1.0. Entendeu? A versão 1.0 pode ter problemas, pode ter erros. Corrige na versão 2.0, só que não pare nunca. Tá? Então, assim, eu acho que a gente veio aqui para experienciar e para evoluir. E como que você consegue isso? Como que você consegue com excelência? Através da prática. Então, erra e acerta, erra e acerta. Né? Aquele ditado chinês, né? Se você cair 7 vezes, levante 8. Então, assim... Tem que fazer. Não tem como ficar, né, achando um culpado para tudo na vida. E o culpado somos nós mesmos. Quando a gente não prospera, quando a gente tem relacionamentos ruins. Então, a gente precisa olhar pra gente. Eu falo muito para as pessoas se questionarem. Se questiona, faça a pergunta, por que eu tô assim? Por que eu tô triste? Por que eu não tô realizando meus sonhos, meus projetos? Se questionar, né? Porque todos nós podemos ser filósofos. Não era só os filósofos lá que ficavam questionando. Nós também podemos ser. Né? E quando a pessoa faz isso, ela começa a se questionar, ela começa a se ver. Isso eu faço o tempo todo. Nossa, isso é fantástico. Eu mesmo quebro um monte de bloqueios, que é coisa simples. E aí eu fico, gente, por que eu não estou fazendo isso? Eu vou falar rapidinho aqui, eu não gostava de limpar fogão e lavar banheiro. E aí toda vez que eu ia para limpar fogão, me dava uma angústia. Aí eu comecei a me questionar, por quê? Toda vez. Aí eu comecei a voltar lá no passado, na minha memória, e aí eu lembrei que toda vez que era para limpar fogão, minha mãe me batia. Olha. Minha mãe me beliscava e falava que eu não sabia fazer nada. Então, olha só, como um bloqueio lá no passado que eu nem imaginava, mas eu como hoje, né, com inteligência emocional, por quê que limpar o fogão? Aí eu ressignifiquei, eu comigo mesma, assim, gente, é um passado, poxa, minha mãe sofreu com isso. Aí eu tive compaixão pela minha mãe, pela dor que ela passou, quando que fizeram isso pior com ela. Que lindo isso, e aí eu ressignifiquei, e naquele momento ali, para mim, aquilo ali já não fazia mais sentido. E hoje eu não me importo mais com isso. Então, eu faço esses deveres de casa aí tranquilamente, não é mais um peso. E é isso, é você se questionar. Por que você está num relacionamento ruim? Por que o dinheiro não está vindo? Por que os seus filhos estão rebeldes? É se questionar. Olha só. E sabe o que é interessante isso? Você involuntariamente realiza o perdão. Porque você passa a entender por que as coisas estão acontecendo, por que aquela pessoa fez aquilo. Por que sua vida está seguindo aquilo? Entendeu? E assim, a gente tem mania de arranjar o culpado. Né? Mas assim, na hora que você, inclusive, se perdoa, eu não sabia disso. Por exemplo, isso que vocês estão aprendendo aqui, você pode falar assim, nossa, que legal, o volume de informação desse programa. Eu não sabia. Ótimo. Isso. E agora, o que você vai fazer com isso? Quando que você vai colocar em prática? Você vai esperar, é igual o tal do regime. Segunda-feira eu começo. Né? Só que segunda-feira vai ter alguma coisa, você não começou. E o pior disso é o seguinte, que você despede no domingo. Você fala assim, não, então eu vou para a churrascaria para despedir, que amanhã eu estou de regime. E aí na segunda você não começou, você engordou um pouquinho mais. Né? Então, assim, é aquela situação. Uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Então, gente, é o seguinte, se você quer fazer, se você decidiu parar de tomar veneno, você não vai tomar a última dose. Você começa agora. Então, assim, tudo isso é importante. E uma coisa que eu queria trazer, Meirito, é o seguinte, se você admira uma pessoa, tá? Não interessa pela inteligência, pelo poder aquisitivo, pelo status, não interessa por quê. Se é um ator, pelo sucesso, enfim. Entenda que aquele cara,
ele é um ser humano igual a você. Sim. Tá? Então, assim, tem algumas pessoas que têm tem até menos, um dedo a menos, não sei o que e tal, mas ninguém tem a mais, ninguém tem dois corações, ninguém tem uma coisa diferenciada assim. Então, todo mundo é um ser humano igual, na parte biológica. E na parte espiritual também. Só que o que está diferenciando aquele cara de você de repente? É a evolução que ele se permitiu fazer. Isso. E aí, você está na mesma escola de vida que ele. E por que você não está estudando igual? Por que você não está fazendo para casa igual? Por que você não está realizando igual ele está realizando? E prefere vitimizar, né? E a sabedoria, o conhecimento, igual esse programa que você está levando lindamente para as pessoas, se elas pegarem essas informações e fizerem, elas vão ter um resultado incrível. E quando essa pessoa, ela toma decisão de fazer algo melhor, ela não está fazendo só para si mesma, mas sim para as pessoas que estão em volta, para a família. E o perdão que você falou, uma pessoa que ela não tem uma gratidão pela mãe, pelo pai, ela não prospera. Se não tem uma raiva do pai, que o pai não fez isso, que o pai fez aquilo, né, que é a vítima, que acusa, né, o pai, essa pessoa não consegue prosperar, gente. Vocês podem fazer de tudo na sua vida, não tem como prosperar. Você pode até ficar rica, mas você não tem felicidade. Uma pessoa que fala da mãe, que julga a mãe, não entra em relacionamentos saudáveis, amorosos. Então, assim, tudo vem dessa espiritualidade que a gente conecta lá no nosso passado, que a gente ama, que a gente honra, que a gente agradece a vida, agradece todos eles por você estar aqui. Então, às vezes, essa pessoa ela não está se vendo porque ela está julgando essas pessoas também, né? O pai, a mãe, a avó, a família que nasceu. E aí, não tem um culpado, a não ser a própria pessoa, né? Pegar essa alta responsabilidade que nós falamos aqui. Nossa. E seguir agora por uma vida, um caminho mais saudável, mas sabendo perdoar, sabendo honrar. E tá tudo bem. Eu falo assim, ó, gente, tá tudo bem. Vamos, sabe, parar e olhar para si mesmo e falar, tá tudo bem. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. E levar o pai e mãe dentro do coração, com muita honra. Isso é bacana demais. É aquela historinha, né? Você não consegue mudar o seu passado, mas escrever um futuro novo a partir de agora é fantástico. E olha só como é que é interessante. Quando o papo é bom, o tempo voa, né, gente? Então a gente está chegando na reta final. Eu queria que você deixasse aqui as suas mídias sociais, se o pessoal entrar em contato, né, para ver. Gente, tem muito conteúdo lá no Instagram dela, tudo isso aí. Para quem quiser me conhecer, meu Instagram é meirellefreitas.terapeuta. Lá eu coloco bastante informações, tá? Tem vídeos. Também tem um podcast que é o Pode Constelar. Lá também vai pessoas reais, com histórias reais, contando as suas histórias, porque eu não posso contar, né, as histórias das pessoas, mas elas vão lá para contar a transformação na vida, o que passou. E é bem legal a gente contar histórias, né? Você ouvir a história das pessoas, que você se conecta. Então, para quem quiser conhecer meu trabalho, pode entrar lá nas redes sociais, tem bastante conteúdo importante para você. E quero agradecer pelo convite maravilhoso de estar aqui com o seu público e que Deus abençoe cada um de vocês, você pelo convite, a sua família, tá? Obrigado, é recíproco. E assim, gente, a gente vem tricotando trazer ela aqui, tá? Então, assim, hoje deu certo, graças a Deus. E tá vendo aí, né? Por que era tão importante ela vir? Olha o volume de conteúdo, de informação legal. Espero que tenham gostado. Obrigado, viu? Obrigado a você. Gente, a gente chegando ao final de mais um programa, a gente deixa aqui nosso abraço para todo mundo que nos viu pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E todo mundo que nos segue pelas mídias sociais. @hajacerto. Vem fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. E, gente, mais uma vez, a gente agradece você, brigadão. Obrigada. E ficamos aí. A gente se vê, né? Beijo. A gente se vê no próximo programa ou pela internet. Grande abraço. Tchau. Tchau, gente.